começar. Já tá gravando. Já só pra você. Vai passar aqui, mano. Bem, boa noite para todos. Estamos já alguns minutinhos atrasados. Estou 8 minutos atrasado. Para mim é um prazer estar com vocês. Mais uma noite para mais um estudo da Bíblia. Sou o pastor Mário Teixeira. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. E eu quero que você estude conosco. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo de número 20. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do milênio. Bom você fazer uma pergunta para você mesmo. O milênio, ele é literal ou ele é simbólico? Há uma vasta discussão com respeito ao milênio aqui de Apocalipse, capítulo 20. Há sempre muita discussão sobre este assunto e eu quero conversar com vocês nessa noite. E nós vamos ler o texto da Bíblia, mas antes vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nesse momento, Pai, quero orar e agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos estudando a Tua Palavra, estudando a Bíblia. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Pai, estamos chegando no finalzinho, estamos no capítulo de número 20.
Eu te peço que o Senhor venha nos ensinar, nos edificar, nos revelar a mensagem que o Senhor tem para mim e para a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, vamos ler o texto da Bíblia. Vamos ler o texto da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada. Último livro, e nós vamos ler o texto de Apocalipse 20 e vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Hoje vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E o lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentando sobre ele foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Veja só, nós começamos aqui a falar sobre a questão do milênio. Mas o milênio, ele traz uma discussão escatológica muito extensa. Ela traz uma discussão muito grande. Primeiro que João, ele vê descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Esse anjo tinha o quê? Autoridade. Então isso aqui é muito interessante, porque esse anjo, ele tinha
autoridade de Deus. Então, esse anjo, porque ele tinha autoridade de Deus. Autoridade para quê? Primeiro, ele tem autoridade para prender o dragão. Autoridade para prender o dragão. Por quê? Porque na mão desse anjo, tinha o quê? A chave do abismo. Você lembra que quando o anjo do Senhor toca a quinta trombeta, lá quando nós estávamos falando da trombeta, quando ele toca essa trombeta, o que acontece? Apocalipse está dizendo que quando ele toca, ele recebe uma chave do poço do abismo, mas a grande diferença é que a descrição aqui de Apocalipse 20 não se refere praticamente à mesma. Pode ser o mesmo anjo, mas a descrição é totalmente diferente, porque em Apocalipse, quando o anjo toca a trombeta, lá no Apocalipse capítulo 12, quando ele toca a trombeta, ele lidera uma grande multidão de gafanhotos. Então ele está liderando um grupo que vai destruir. Agora aqui, ele não vai liderar ninguém. O contrário, ele veio com um objetivo. E qual era o objetivo desse anjo? Prender o dragão. E o dragão nós sabemos que se relaciona a Satanás. E meu piloto está falhando. É meio difícil de conseguir escrever com ele. Mas nós vamos explicando. Então, o objetivo desse anjo era prender a Satanás. Esse é o objetivo. Então, ele recebe essa autoridade de Deus para prender a Satanás. Então, ele tinha a chave do abismo e na sua mão tinha uma grande cadeia, uma grande corrente para prender Satanás. Então, ele prende o dragão. E esse dragão, nós vamos saber que esse dragão é uma representação do diabo e do próprio Satanás. Então ele representa, nós vamos ver aqui que esse dragão, ele é preso por um período de 1000 anos. Então, quanto tempo ele é preso? 1000 anos. Ele é preso por um período de 1000 anos. Esse período de 1000 anos é o período do reino milenar de Cristo. A pergunta é: esse reino milenar de Cristo, ele é muito debatido, porque tem algumas escolas que
discordam de uma das outras na questão do milênio. Nós temos a escola pré-milenista, é a escola pré-milenista, e essa escola aqui ela é dividida em dois grupos, que é o pré-milenismo histórico e o dispensacionalista. Dispensacionalista. Esses são do grupo pré-milenista. Os pré-milenistas históricos, automaticamente eles creem na volta de Jesus como um evento único. Então, aqui os pré-milenistas históricos creem que Jesus virá uma única vez. Tudo se cumprirá uma única vez. Essa é a teoria do pré-milenista histórico. Jesus virá uma única vez. Então tudo será um evento único. O arrebatamento, a segunda vinda, tudo é um evento único. Porém, os pré-milenistas dispensacionalistas, eles creem que Jesus virá em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento. A segunda fase seria a volta pessoal de Jesus. De Jesus na terra. Então a gente vai ver que literalmente as escolas pré-milenistas têm essas duas visões. Eu creio, estou falando eu creio que Jesus virá em um só evento, mas a maioria dos assembleianos, como eu, crê na segunda opção, que é a opção dispensacionalista, até porque a maioria dos livros assembleianos traz a doutrina do pré-milenismo dispensacionalista, sobre as dispensações, sobre o período. Então, crer literalmente em duas fases da volta de Jesus. Eu creio que Jesus vai voltar. Então, nós não temos a discordância de que Jesus vai voltar. De qualquer forma, Jesus volta. Se ele vai voltar num evento único ou se vai voltar em duas fases, isso é uma questão de pensamento escatológico. Eu posso não estar correto, assim como também o pré-milenista dispensacionalista também pode não estar correto, porque eu vejo muita questão na questão do dispensacionalismo, muito equívoco em interpretações. As pessoas interpretam a questão do Apocalipse de uma forma muito, vamos dizer, uma forma diferente, porque pensam, falam, colocando notícias atuais com a questão do Apocalipse. Isso traz algumas confusões, porque dentro dessa questão do dispensacionalismo dispensacionalista tem livros que foram escritos de forma
de uma forma que a gente pode chamar de ficção. Por exemplo, quem aqui nunca leu a ficção do Deixados para Trás? É um livro que é baseado no pré-milenismo dispensacionalista, porém, eles olham para o lado apenas do povo dos Estados Unidos. Então, a maioria das interpretações dispensacionalistas, ela vem da questão da doutrina americana. E isso aqui traz muita confusão, porque, por exemplo, o Deixados para Trás fala de um grupo que vai se unir no período da grande tribulação, pregar o evangelho durante a grande tribulação. Eu não teria coragem pessoal de ensinar uma doutrina dessa, de que o povo de Deus vai pregar o evangelho durante a grande tribulação. Primeiro, eu creio que durante a grande tribulação, nós, povo de Deus, não estaremos aqui nessa terra. Vai ter tribulação para aqueles que não tiveram uma aliança verdadeira com Jesus. Na minha opinião, vai ter tribulação para aqueles que rejeitaram a pessoa de Jesus e que vão, de alguma forma, ser alcançada pelo amor de Jesus durante a grande tribulação, mas que não se mistura a questão da igreja. A igreja ela vai estar já sendo separada quando for arrebatada nos ares. Isso é o que eu creio. Então, literalmente, eu tenho certa dificuldade de aceitar a questão do dispensacionalismo. Não estou dizendo que quem é dispensacionalista está errado. Eu não critico você por crer na doutrina dispensacionalista. O que eu não gosto é que haja sensacionalismo escatológico. Isso aí acontece muito no meio desse grupo dispensacionalista. Eles eles estudam muitas questões das notícias, da atualidade, para fazer um movimento escatológico no tempo presente e o tempo futuro. Isso traz alguns riscos de nós termos algum tipo de ilusão de coisas que podem não acontecerem verdadeiramente. Então, o que nós temos que fazer é ter cuidado. Então, eu não digo que vocês estão errados em acreditar no dispensacionalismo. Creia, se você aprendeu dessa forma, se você não acha outra forma de pensar, se você não busca outra forma bíblica de pensar, fique com o dispensacionalismo. Não tem problema de você ser dispensacionalista. Isso não vai influenciar na nossa vida cristã e nem na nossa fé. Então nós temos aqui, essa é a primeira escola. A primeira escola é a escola pré-milenista. Essa história, essa primeira escola, ela já é antiga, já é muito debatida no tempo passado. Então, uma outra escola que é conhecida, e tem alguns irmãos que também defendem essa escola, é a escola pós. Ah, Senhor, ajuda esse... Tá difícil, né? Para escrever tá difícil. Tem que comprar um piloto. Então, a próxima escola, ela é chamada de escola pós-milenista. E o que seria isso? O que seria essa escola? A escola pós-milenista, ela acredita
que a segunda vinda de Cristo vai ocorrer após o período do milênio. Até aqui, nós poderíamos até pensar que seria correto pensar desta forma, mas se nós olharmos para um lado, se a segunda vinda de Cristo acontecer após o período do milênio, o milênio não seria milênio literal, mas sim um milênio espiritual. Então, aqui que traz um problema na visão pós-milenista, porque eles creem que o milênio já é um milênio simbólico, uma simbologia, é algo que se refere a um período de 1000 anos em que a igreja na terra está sendo preparada com Cristo para a volta de Jesus. Então, a igreja está relacionada dentro desse período simbólico do milênio. Isso é uma visão pós-milenista. Então, eles acreditam, alguns deles, porque tem discussões, todas as escolas têm discussões. Por exemplo, como eu falei para você que existe dois grupos no pré-milenismo, que é o pré-milenismo histórico e o dispensacionalista, no pós também tem uma série de discussões, porque também eles tratam que os 1000 anos antes da volta de Cristo, outros defendem o milênio, que é um período que é datada da primeira vinda. Você lembra que Jesus veio a primeira vez e foi crucificado e ressuscitou e foi assunto ao céu? Eles contam o milênio do período da primeira vinda de Cristo até o período em que se completa a evangelização mundial. Você lembra que Jesus disse que esse evangelho do reino será pregado a todo, então virá o fim? Eles acreditam que o milênio acaba quando o evangelho chegar a todos os povos. Aí você vai falar, mas o evangelho já não está no mundo todo. Tem muitos povos no mundo que ainda não receberam a mensagem do evangelho. Mas eu não creio que se refere-se ao milênio, essa época da igreja. O milênio, para mim, vai ser sim algo literal. Vai ser um período de 1000 anos em que Cristo virá estabelecer o seu reino sobre a terra. Então, esse é a segunda escola. A segunda escola, como é que você pode chamar? Pré-milenismo. Então, eles acreditam que o milênio é espiritual e não literal. A terceira escola mais conhecida sobre a questão do milênio é o amilenismo. Essa escola ela é muito conhecida porque é uma escola defendida pela maioria das igrejas reformadas, históricas reformadas. Essa escola é defendida pela igreja presbiteriana, pela igreja metodista tradicional, a metodista do Brasil, pelas igrejas luteranas, pelas igrejas anglicanas. Eles defendem o amilenismo. Por que seria o amilenismo? Então, a palavra amilenismo ele já tem um significado um pouco diferente, porque significa sem milênio, embora eles não rejeitem a questão do milênio ocasionalmente. Eles já acreditam no milênio. Então, de alguma forma, eles dizem que o milênio ele
refere-se ao período entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda. Então, assim como no pós-milenismo, de alguma forma eles parecem encaixar de que fala do período da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda, e que esse milênio ele não é e nunca vai ser literal, ele é simbólico, que o milênio não pode ser um número exato de anos e de tempo, mas sim um número simbólico de um tempo. Então isso aqui é algo muito importante. Então, dentro disso a gente sabe que nós temos que entender que existe visão totalmente literal, e totalmente literal são a que nós pré-milenistas defendemos. Nós defendemos um milênio literal, e tem o milênio parcialmente literal, que seria um tempo longo, mas não necessariamente 1000 anos. Então, isso quer dizer, é a questão do pós-milenismo, parcialmente seria milênio parcialmente, mas não um período de 1000 anos, mas um período longo, é um período histórico. Mas a Bíblia diz que Jesus virá como o quê? Um ladrão de noite. Jesus virá como um ladrão de noite. Isso aí, pastor Marcos. Tem os mídia tribulacionistas também. Mas eu estou falando das 3 escolas importantes aqui. As 3 escolas importantes. Essa mídia tribulacionista também é importante, mas não é muito discutida. É mais discutida a questão do amilenismo, do pós-milenismo e do pré-milenismo. Essas 3 são as que mais entram dentro da academia de debate escatológico. Por quê? Porque cada um, eles trazem a sua forma de pensar, eles trazem a sua forma de raciocinar sobre a questão da escatologia. E a escatologia ela é bem ampla. Nós não temos como falar muito da questão escatológica de uma forma ampla, porque senão a gente levaria aqui 2, 3 semanas só falando sobre a questão do milênio, sobre a questão do pré-tribulacionismo e muitas outras coisas que se referem. Mas como a gente está falando do Apocalipse, não estou falando aqui de um estudo 100% da escatologia. Estou falando do livro do Apocalipse 20. E o Apocalipse 20 fala literalmente do milênio, do reino de 1000 anos de Cristo. Então, eu botei aqui uma palhinha sobre essa questão, até porque tem pessoas que não sabem, não conhecem essas escolas e, inclusive, infelizmente, a realidade entre nós, cristãos do meio pentecostal, há muita gente que nem se interessa sobre esses assuntos, porque acha que não é importante. Mas, na realidade, são assuntos importantes que nós deveríamos estar sempre falando em nossas igrejas, principalmente no ensino bíblico, para que as pessoas entendam, porque muita gente não entende essa questão do período do milênio. E, realmente, nós precisamos entender um pouco mais. Então, o amilenismo, que é a última aqui que eu coloquei aqui dentro da folha, um dos principais, uma das principais escolas também. Por quê? Porque dentro do amilenismo você vai aprender algumas coisas importantes. É claro que tem coisas que não são tão importantes assim, mas tem coisas importantes. Por exemplo, dentro do amilenismo nós vamos aprender a respeito de algumas coisas relacionadas à visão, a respeito da
predestinação, que é uma das coisas que a gente não entende muito. Eu não entendo muito a questão da predestinação, até porque eu não sou calvinista, mas dentro da teoria amilenista é uma visão que vem desde os reformadores, e quando se fala de reformadores vai falar literalmente de João Calvino, vai falar de Jacó Armínio, vai falar de homens que em algum tempo eles até foram a teologia um pouco igualada, mas depois começaram a abrir para outros pensamentos. O importante do estudo bíblico e teológico é que nós temos o direito de abrir para o conhecimento das Escrituras. Então isso aqui é muito importante. Então o que eu vou falar? Seria um período, esse milênio, a pergunta seria um período literal, como nós pensamos, como nós pregamos, na realidade, como nós ensinamos, seria ele um período de 1000 anos literal ou não seria? Por exemplo, vamos defender algumas interpretações, e existem algumas interpretações que são realmente muito forçadas, principalmente no nosso modo de pensar dentro do pré-milenismo. Há muitas teorias forçadas com respeito, por exemplo, literalmente dizer que o Armagedon seria a invasão da Rússia, ao Oriente Médio. Isso aí são visões forçadas da questão escatológica. Eu creio que vai haver sim uma invasão a Israel, mas nós não podemos dizer qual seria a nação, se seria a Rússia, por ser nação do norte, do sul, não sei. Eu só sei que vai acontecer. Então a gente bota nomes de nações que talvez nesse período nem exista mais essas nações. Por exemplo, a Rússia, até os anos 80, era o que? A União Soviética. Passou, acabou-se com a queda do Muro de Berlim, e aí se tornou a Rússia, e houve também a unificação das Alemanhas, que eram Alemanhas ocidental e oriental. Então houve muita mudança na geografia da história dos anos 80 para cá. Então eu dizer forçamente que a Rússia seria a nação que invadirá Israel para o período do Armagedon, para mim é uma interpretação forçada. É uma interpretação forçada. Então a gente acaba fazendo uma interpretação forçada. Bem, a paz do Senhor aí, Marilza, pastor Marco. Isso aí é muito interessante. Então, pastor Marcos escreveu aqui: tribulação é um período probatório para Israel. Então, isso aqui é explicado. Algumas vezes eu já expliquei nos vídeos passados que o período da tribulação é relacionado naturalmente à nação de Israel. É lógico, vai existir outras nações que poderão se unir com Israel nesse período de tribulação? Vai, mas eu não posso de modo nenhum incentivar você, porque eu já vi muitos que dão a aula de escatologia ensinar que se nós não formos no arrebatamento da igreja, nós vamos no período da grande tribulação. Isso é um perigo. Por quê? Porque se nós não temos capacidade de reconhecer agora que precisamos da salvação de Cristo, como é que nós vamos querer, depois que Cristo vier e arrebatar a igreja, alcançar a salvação?
o mundo vai estar em um período muito caótico. O que está acontecendo no mundo na atualidade não é nem fichinha para aquilo que vai acontecer nesse período chamado período de grande tribulação. Mas vamos lá, vamos para o Apocalipse, para nós não sairmos do livro. Bem, versículo 3 do capítulo 20 diz: lançou no abismo e ali encerrou e pôs o selo sobre ele. Quem foi lançado no abismo? O dragão. E quem é o dragão? Satanás. Ele é lançado no abismo, ele é preso. E o texto diz que ele recebe um selo. Ou poderia dizer, ele recebe um sinal. Esse sinal é para que ele não mais, naquele período, engane as nações. Porque o principal trabalho de Satanás é o quê? Enganar. É levantar e fazer com que os homens sejam enganados para que eles possam se afastar cada vez mais da presença de Deus. Aí o versículo diz que ele é proibido de enganar as nações e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Ele vai ser solto que período? Ele vai ser solto depois do milênio. Depois que passar o período de 1000 anos, o texto diz que ele será solto. E ele vai ser solto para quê? Para uma última batalha. E essa última batalha, que é muito importante, porque você não pode confundir a batalha do Armagedon com a batalha de Gog e Magog. A batalha do Armagedon se refere à invasão de uma nação contra Israel. A batalha de Gog e Magog vem várias terras de vários lugares numa batalha final, não só contra Israel, mas contra o poder de Cristo. Então, isso aqui você precisa entender. A batalha do Armagedon é uma batalha contra Israel pela riqueza, por aquilo que Israel tem. A batalha de Gog e Magog é uma batalha final do diabo contra o próprio Cristo. Então, não se refere literalmente uma batalha contra a nação de Israel, mas uma batalha contra o poder de Cristo. E ele será derrotado e lançado no lago de fogo. E aqui contradiz algumas religiões que negam o sofrimento eterno. Tem algumas igrejas que são que trabalham com a questão da aniquilação do homem. Diz que o homem vai ser lançado no lago de fogo e ele vai ser aniquilado. E na realidade, o texto do Apocalipse é claro quando diz que Satanás será lançado no lago de fogo e ali, juntamente onde está a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados ali para todo sempre. A palavra todo sempre aqui está dizendo que vai ser uma coisa para sempre. Não vai ter fim. Então, se não vai ter fim, não existe aniquilação. O sofrimento vai ser para todo sempre, conforme diz aqui na palavra de Deus. Então, isso aqui é importantíssimo. Mas vamos lá. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Aqui está falando de quem? Dos mártires. Mártires da tribulação. Pessoas que morreram
como testemunha de Jesus durante o período da grande tribulação. Aí está dizendo aqui, eles morreram pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem. Por isso que eu falo, esses mártires aqui, eu já vi professores dizer que seriam os mártires de toda a história da igreja, que morreram desde o período do primeiro, segundo século, terceiro século, que foram perseguidos pelos imperadores de Roma, mas na realidade aqui se fala daqueles que foram mortos e decidiram se continuar fiel ao objetivo de Cristo durante o período da grande tribulação. Quem será esse povo? Povo de Deus que estará na grande tribulação. Judeus, gentios, que se unirão por causa do amor a Cristo. Mas isso aqui é aqueles que vão estar durante o período da grande tribulação. Não é a igreja. Nós não podemos chamar esses mártires aqui de igreja. Bem, versículo 4. E não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esses aqui vão viver com Cristo durante o período de 1000 anos. Tem mais alguma coisa aí? Você pode mandar para mim que é interessante. Então isso aqui é muito interessante. Esse período será um período difícil para a história da humanidade. Quer dizer, a salvação é algo que para mim é um mistério de Deus. Deus tem um propósito para a salvação do homem. O arrebatamento da igreja é algo totalmente diferente desse projeto chamado projeto, porque salvação é para mim a retirada de um povo que prega a palavra, que crê no evangelho, que crê no poder transformador do Espírito Santo. Esse povo não vai ser direcionado para esse período tão caótico que vai existir na humanidade. Por isso que eu não me preocupo. Tem gente que eu já vejo um monte de crente preocupado quando tem uma história aí de que o governo está fazendo isso, que o governo está aprovando aquilo. Eu não me preocupo, porque se eu sou servo verdadeiramente de Cristo, o meu lugar já está preparado. Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Então tem um lugar preparado para mim, para você, que nenhum homem, nenhum político poderá impedir você de ir para lá, que é o céu. Então, meu irmão, para que ficar preocupado se o governo vai querer tentar aprovar leis que tentam degredir a imagem do cristão, da igreja, e a igreja nunca vai ser bem vista. A verdadeira igreja de Cristo, aqueles que são verdadeiramente seguidores de Cristo, eles não foram criados para ser amados por esse mundo corrompido. A minha preocupação é a questão hoje. O cristianismo, de uma certa forma, se popularizou, virou uma coisa popular ser cristão. Isso me preocupa, porque cristão que segue verdadeiramente os ensinos de Cristo e dos apóstolos, eles não podem ser popular, eles são odiados e perseguidos pelos homens, porque quem prega a verdade do evangelho, prega contra o pecado, prega contra todo qualquer tipo de coisas que seja contrária à
palavra de Deus. Tudo que seja contrário à palavra de Deus. Então, tudo que é contrário à palavra de Deus é, de alguma forma, pregada. É de alguma forma pregada. Pregada pelos homens. Mas quem prega a verdade é o diabo. Então, nós não fomos chamados, meus amigos, meus irmãos, para sermos populares. O mundo não é para nós. Nós temos um local melhor. Nós somos cidadãos de um reino que vai ser eterno. Então, o que está preparado para mim e para você é muito melhor do que o que os homens querem fazer contra nós. E se acontecer, não sei se vai acontecer, de que a igreja no Brasil vai ser ou não perseguida, porque de alguma forma, hoje a igreja é perseguida de forma na questão de ideologia, porque existem ideologias que tentam afrontar o questionamento dos ensinos da Bíblia, mas vai acontecer, se vai acontecer ou não, uma perseguição pessoal contra o povo de Deus, nós temos que estar preparados para qualquer momento fazermos como fazia os cristãos primitivos, dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós temos que estar preparados. Então nós temos que parar um pouco com essa questão de pensar em mensagens de pensamentos positivos, de autoajuda, e pregar o evangelho transformador. E lógico que quando você prega o evangelho, quem faz a obra na vida daqueles que estão ouvindo é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está conosco aqui. O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é quem nos convence de que nós somos pecadores e precisamos de perdão. E enquanto o Espírito Santo estiver nessa terra, nós temos autoridade de pregar. Então, se você quer pregar, se fechar a porta de templo para você, não tem problema não. Pega uma caixa, hoje tem caixa de som, vai para a praça, vá para a rua, faça como doido, mas pregue o Evangelho de Jesus. Pregue o Evangelho de Jesus. Então, o texto aqui ainda diz, versículo 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Quem foi que não reviveu? Aqueles que morreram sem Cristo. Todos que morreram sem Cristo só hão de ressuscitar para a segunda morte. Aqueles que são de Cristo ressuscitarão para viver com Cristo. Aqueles que não quiseram Cristo vão ressuscitar, mas para serem o quê? Julgados e condenados por Cristo. E aí, versículo 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição, daqueles que morreram convicto da sua salvação. Então a pergunta é: você está convicto da sua salvação? Boa noite, irmã Sueli. Boa noite, presbítero Edson. Você está preparado para viver uma vida eterna com Jesus? Você é bem-aventurado? Você se encontra sendo um bem-aventurado? Porque pode ser talvez, pode ser que não. Nós não sabemos o dia, nem a hora que Cristo há de vir. Nós não temos uma revelação, porque essa revelação não é nos dada. Nós não temos esse período. Então, o que acontece? Eu creio que Jesus vai nos arrebatar
E quem estiver morto, fisicamente sepultado, vai ressuscitar por ordem de Cristo, para estar com ele nesse período. E aí o texto diz: sobre este não tem poder a segunda morte, sobre aqueles que ressuscitarão primeiro. A morte não é essa segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, não é para esses que ressuscitarão primeiro. Que coisa maravilhosa, né? Nós temos a certeza de que se nós fecharmos os nossos olhos hoje, crendo e sabendo que somos servos de Jesus, nós ressuscitaremos livre da condenação da segunda morte. E aí o texto diz que nós seremos o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinaremos com ele por 1000 anos. E aí, quando acaba esse 1000 anos, versículo 7 diz que Satanás será solto de sua prisão e sairá novamente para enganar as nações. Aí que vem a grande guerra de Gog e Magog. Essa guerra que será para mim a guerra final, a batalha final para a derrota de Satanás. Então, o texto que nós lemos acaba com o versículo 10, quando diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Veja só, uma comprovação de que existe um lugar onde será um lugar de punição eterna, tanto para Satanás, como está aqui que lá já estava, nesse período, a besta e o falso profeta. Está falando aqui do anticristo e da falsa religião. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Eu queria poder ter feito aqui algumas ilustrações, mas na próxima semana eu vou estar adquirindo outro piloto, aí a gente faz uma ilustração melhor disso aqui que a gente estamos falando. Então, na próxima semana nós vamos continuar no capítulo 20 e nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 15. Nós vamos falar um pouco do juízo final. Vamos falar do juízo final. O tempo já foi, já são 00:02. Eu comecei 7 minutos atrasada a live. Quero agradecer a participação aí de vocês, da Sueli, do presbítero Edson, do pastor Marcos da Luz, grande profeta, professor, homem de conhecimento, dirigente da congregação Nova Canaã, ali do Campo de Bom Sucesso. Deus abençoe, amigo nosso de muito tempo, ali naquele trabalho tão sério que é ali a congregação da Nova Canaã. Se você mora aí perto, na Alvorada, vá lá na igreja da Canaã ali e vá lá fazer uma visita. Você vai ser bem recebido naquele templo ali. Bênção de Jesus. Também o nosso presbítero Edson ali na Nova Brasília, ali na igreja Assembleia de Deus Ministério Vida e Luz, na Nova Brasília. Também tem os cultos ali abençoados quarta-feira, sexta-feira, domingo. Também, se você mora na Nova Brasília, procure ali. Depois você pode botar o endereço da sua congregação aí, que vai ser um prazer que as pessoas possam ir até vocês adorar a Deus juntamente. Nós estamos aqui no Morro dos Mineiros, também às quinta-feira e aos domingos pela manhã. Nós temos apenas o culto domingo pela manhã e às quinta-feira. E estamos ali na Severino Sabino, ali toda
quarta, sexta, domingo, ali adorando a Deus. Então você também querendo ir ali, aqui na grota, aqui no Morro dos Mineiros, vai ser um prazer receber vocês. Deus abençoe a sua vida, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa live. Pai, eu sei que eu não consegui falar aquilo que deveria falar, não deu para falar tudo, mas eu creio que o que eu falei, Senhor, já edificou alguns que estão ouvindo o Senhor aqui e estão assistindo essa live. Aqueles que também vão assistir mais adiante. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que tu venha dar, Senhor, capacidade, conhecimento, que nós possamos pesquisar, buscar mais de Ti, Senhor, buscar conhecimento de Ti, da Tua palavra, Senhor, buscar, pesquisar. Senhor, nos ajude, Espírito Santo, para não pregarmos palavras que sejam contrárias à Tua palavra, para que não possamos pregar heresias, mas pregar aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Pai, toma nas Tuas mãos todos os ministérios, Senhor. Cada igreja, em cada visão escatológica que foi mencionada aqui, Senhor. Até aquelas que eu não mencionei, que tem outras visões, mas eu só mencionei 3. Toma os pastores dessas denominações, os pastores reformados, os pastores tradicionais, os pastores, Senhor, de modo geral, aqueles que pregam o Teu Evangelho, Senhor, independente da visão que creem, Senhor, que Tu és o único Salvador do mundo, independente de se o milênio é literal, simbólico ou se não é, Senhor, eu creio que nós temos um ideal único, que é crermos que Tu és suficiente para nos salvar. E a salvação é por intermédio de Ti. Toma a vida de todos os pastores, pregadores, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. E se o Senhor nos permitir, estaremos novamente na live no próximo domingo. Continuando, vamos falar sobre o juízo final.